aluno, tudo bem? Professora Alessandra, feliz de estar com vocês e vamos lá para mais uma aula. Bom, primeiro, vamos para o nosso bate-papo. Vamos lá, vamos falar para os nossos amigos que estão chegando agora. Quarto A e quarto C, como que funcionam as nossas aulas, né? E quarto B e quarto D, eu tenho uma novidade. Essa semana, a Pro está gravando já com resposta. Mas, Pro, já com resposta? Sim. Nós vamos fazer assim. A Pro vai explicar a atividade, vai explicar a matéria, e eu vou falar assim para vocês. Olha, agora vamos responder. Quando fala assim, o que vocês vão fazer? Dar pause e responder. Ok? Aí depois, vocês vão tirar da pausa e nós vamos discutir a resposta. Então, nós vamos ter aí uma interação, que vai ser a explicação, a prática, e vamos tirar dúvida na correção, ok? Então, nós vamos fazer todo esse processo num dia só. Outra proposta, nós conversamos nos grupos de deixar um dia para cada disciplina, para não ficar sobrecarregado. Porque se estiverem uma semana, para pôr em dia, porque agora nós vamos para o livro 2. Eu até deixei a capa dele aí no fundo para vocês poderem ver. Ah, e falar nisso, para quem está chegando agora, a Pro usa um programinha, vocês podem ver aqui, eu apareço, e no fundo já está o livro. Depois eu vou minimizar, minha imagem vai ficar menor, e vocês vão poder ver o livro, tá bom? Vamos lá? Então, todo mundo pegando o livro, vamos falar de matemática, caderno 2. Vamos ver como que é esse livro? Olha só, matemática e ciências, caderno 2, quarto ano. Todo mundo pegando esse livro aí de vocês, ok? E como é matemática, já é o primeiro que tem aqui. Vamos ver a página, deixa eu pôr a página. Ok, já começamos assim, unidade 3. Olha o enunciado. O que podemos medir? O que podemos medir? Vamos ver? Então, já começa aí com o hipopótamo e traz algumas curiosidades. Qual é a massa? Ó? O macho tem aproximadamente 4 toneladas. Nossa, muito, né? E a fêmea, 3 toneladas. Ele fica, a distribuição geográfica, ele tem origem na África. Ele fica lá, sua concentração na África. E o tamanho dele é de 300 a 500 centímetros de comprimento. Nossa! Tempo de gestação, 227 dias a 240 dias. Bastante tempo, né? Curiosidade, os dentes caninos são de crescimento contínuo e pode atingir 50 centímetros de comprimento. Nossa! E 3 quilos de massa no macho e 1 quilo na fêmea. Curiosidade, eu não sabia disso. Bom, mas que informação que traz? Será que vai ter alguma curiosidade? Vamos ver. Olha a anta! A anta, a massa dela é de 300 kg. A distribuição geográfica dela, América do Sul. Olha para onde está apontando. Para onde? Brasil. E tamanho 1,20 m. Tá, 1,20, que é 1,20 m de altura. Tempo de gestação, 13 meses. E a curiosidade, é o maior mamífero terrestre do Brasil. Ele é o maior do Brasil, tá? Não do mundo. Vamos ver mais curiosidade. Agora, na verdade, já é pergunta, né? Qual fêmea tem a gestação mais curta dentre os animais apresentados? Veja bem. Nós temos a anta e o hipopótamo. O hipopótamo fala que é 300 a... Não, opa. 227 a 240 dias. Gente, um mês, em média, 30 dias. Então, nós vamos pegar lá 240, vamos pegar o máximo, para a gente saber o máximo. 240 e dividir por 30. A Pro já fez. Que deu 8. Deu 8, tá? Então, vamos lá. 8 meses, o hipopótamo. A anta, 13 meses. E aí, gente? Faltou um animal ainda. Faltou um animal, olha. O canguru, Pro. Você não abaixou a folha. Faltou o canguru, olha lá. O canguru
pesa 90 quilos. A distribuição está localizada na Austrália. O tamanho é 140 centímetros de altura. E o tempo de gestação, 40 dias. Nossa, que rápido, 40 dias. Os filhotes ficam numa bolsa que as mães têm no corpo, até poderem se proteger sozinhos. Bom, a pergunta. Qual fêmea tem gestação mais curta dentre os animais apresentados? Qual que é, gente? O canguru, né? Olha só, 40 dias, nem um mês e meio quase, nem um mês e meio, até menos. E a segunda pergunta, vamos ver a segunda pergunta? A segunda pergunta eu praticamente já respondi para vocês. Olha só. Qual é a outra unidade de medida que podem ser usada para identificar o tamanho dos animais além do centímetro? O que a prof falou? A prof falou que pode ler metro, não é? Então, fora o centímetro, metro. Qual é o animal mais pesado dentre os que foram apresentados? Ah, esse tá super fácil, não tá, gente? Isso, o hipopótamo. Vamos dar continuidade. Eu estava vendo o livro aqui, eu achei muito curioso, porque assim, os meninos talvez não, mas a Pro não sabia que estádio de futebol tem uma medida certa. Vamos lá. Medidas, comprimento e massa. Ponto de partida. Vamos lá ver da onde nós vamos iniciar o nosso estudo. Você já deve ter notado que um campo de futebol tem a forma retangular, ok? Retangular lembra um quadrado, mas eles não têm os mesmos tamanhos, tanto no comprimento quanto na largura, não tem o mesmo, tá? Mas o que? Mas o que podemos saber sobre as medidas de comprimento da largura dos campos de futebol? O que nós sabemos? Eu não sabia o que eu soube agora. E vocês? O que vocês sabem sobre a medida? Vamos ver? O que eu sabia é que tinha que ser dividido igual, porque não ia ser justo para um time e o outro time, né? Porque um time ia ficar com menos e o outro com mais. Um ia correr mais, o outro correr menos. Então, e isso daí eu já sabia. Essas medidas podem variar de acordo com as regras oficiais. Há valores mínimos e valores máximos, conforme mostra o quadro a seguir. Veja bem, o comprimento de um campo de futebol, o comprimento mínimo é de 90 metros e o máximo 120. E a largura mínima de 45 e máxima de 90. Tranquilo? Vamos continuar a nossa curiosidade. As dimensões de um campo de futebol são determinadas por regras internacionais, mas podem existir regras específicas dependendo da localização. Você sabe quais são as dimensões do campo de futebol mais famosos no seu estado? Aqui no nosso estado. Qual que é o nosso aqui? É o Morumbi, né? E o Itaquerão. Acho que é esses dois, não é? Tá aí uma coisa que a Pro não entende muito. Mas eu acho que é o Morumbi e Itaquerão. Ou tem mais algum aqui em São Paulo? Bom, vocês veem aí. E me fala se vocês sabem quais são as medidas do campo de futebol, tá? Aí nós temos aqui outro tipo de medida, outro tipo de massa, que seria o quê? O quilômetro. Você já aprendeu que metro, centímetro e milímetro são unidades de medida de comprimento, né? Então, o comprimento, nós vamos ter metro, centímetro, milímetro. E o metro, por exemplo, é usado para medir as dimensões dos campos de futebol. Já o quilômetro, geralmente é usado para medir medidas muito grandes, como a distância entre duas cidades. Então, entre duas cidades não vai ser metro, vai ser quilômetro. Porque tem uma distância muito maior. Olha entre duas cidades, ó. Aqui nós estamos pegando Cândido Silva e Monte Alto, que é o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B tem 52 quilômetros. Olha a sigla do quilômetro. E escreve com Q e a sigla com K, para não confundir. A distância entre Monte Alto e Cândido Silva é de 53 quilômetros. 1 quilômetro
equivale a 1.000 metros. Ou seja, olha lá a representação. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros quadrados. Então, olha só. Toda vez que eu tiver 1.000 metros, eu vou automaticamente transformar ele em 1 quilômetro. Então, eu tenho lá, percorreu 1.000 metros e 200. Como eu represento? 1 quilômetro e 200 metros. Entendeu? Vamos ver aqui o exemplo para vocês entenderem. Olha, no quadro a seguir, estão registradas as distâncias percorridas por atletas de futebol que jogaram os 90 minutos de partida. Estava a distância percorrida por cada jogador usando as unidades quilômetro e metro. Veja o exemplo. Então, vamos lá. Jogador 1. Ele percorreu 4.190 metros. Logo, 4, olha lá, o que está aqui no 1.000, 4 quilômetros e 109 metros. Quando estiver na casinha do milhar, nós já vamos transformar em quilômetro, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 11.276 metros, que é 11 quilômetros. Vamos lá, continua. Pause e façam, que eu já mostro no outro livro. Vamos lá, pause. Então, vamos ver. Estava esperando chegar, não chegava aqui. Aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês poderem ver. Acredito que melhorou, né? Essas letrinhas, esse vermelho aí é muito claro. Mas acho que dê para vocês verem. Então, vamos lá. Vocês já fizeram, eu acredito que todos acertaram, porque esse não tem muita dúvida, tá tranquilo. Vamos lá. 11 quilômetros, 276 metros. Vamos transformar esse daqui? 9 quilômetros, 168 metros. 10 quilômetros, 209 metros. 9 quilômetros, 932 metros. Parabéns! Perfeito, aí ó, bacana, não foi fácil, não foi tranquilo? Então eu acredito que vocês deram pause, né? Porque nós estamos exercitando aí a nossa cabeça. É bem bacana. Em matemática é isso, nós temos que exercitar mesmo. O que eu já falei em outras videoaulas. Quando for fazer prova, algum concurso, alguma coisa para entrar em algum curso, vocês não vão ter calculadora. E vocês não vão ter a professora dando resposta. Então, vamos usar, ó, a cabeça. Vamos aprender desde já a usar a nossa cabeça, tá bom? Vamos voltar lá no livro do aluno. Aí, vamos pro próximo. Pedro mora na cidade Jasmine e trabalha na cidade Margarida. Olha só, ele mora aqui, ele trabalha aqui. A pergunta: qual é a menor distância que Pedro percorre para ir e voltar do trabalho? Ir e voltar. Se eu pego aqui, onde ele mora, e vou para Lira, e de Lira eu vou para Margarida, vamos lá ver quanto que ele vai gastar. Daqui até aqui, 24. Daqui até aqui, 32. Eu vou somar 24 mais 32. O resultado, eu vou multiplicar por 2, porque ele vai e volta. Ok? Aqui, ele vai gastar 40, mas ele vai e volta. Então, 40 mais 40. Então, façam as contas e põe aí, depois a gente discute junto. Próximo. Uma vez por semana, Pedro precisa passar pela cidade de Lírio antes de ir para o trabalho. Nesse dia, quantos quilômetros ele percorre até chegar ao trabalho? Gente, ele vai passar em Lírio uma vez por semana. Então, ele vai sair daqui, vai para cá, daqui vai para cá. É a conta que eu já ensinei, tá?
Quantos quilômetros a mais Pedro percorre para ir ao trabalho no dia que percorre a cidade de Lírio? Então, vocês vão pegar, quando ele vai direto, não passa em Lírio, quanto que deu. Vai pegar o que deu, ele passando em Lírio, e vai subtrair um do outro para ver quanto que vai a mais, tá bom? Hoje eu acho que estou muito generosa, estou explicando demais, olha, não estou nem tentando para vocês pensarem. Então, vamos lá. Pause e vamos fazer essa página. Vamos lá, pause. Então, vamos lá para a resposta. A primeira pergunta está assim. Pedro mora na cidade de Jasmine e trabalha na cidade de Margarida. Qual a menor distância que Pedro percorre para ir e voltar do trabalho? Ir e voltar. Então, vocês vão fazer que conta, gente? Vocês vão ter que descobrir qual dos dois. Eu aumento para vocês darem uma olhada aqui. Eu fiz esse percurso aqui, que é ele passando em Lírio, ó. Jasmine, 24. Lírio, 32. Então, da casa dele até lá foi 56. E para ele voltar para casa dele, mais 56. Se ele fizer esse mesmo percurso, vai dar 112. Agora, veja bem, se ele sai direto da casa dele, Jasmine, e vai para Margarida, é 40 mais 40 que vai dar 80. Qual que ele percorreu menos? Isso, indo direto para Margarida, sem passar em Lírio. Então, deixa eu diminuir. Então, tá claro, né? E aí tá o exemplo aqui do percurso, ó, 40 mais 40 que vai dar 80. É o menor percurso. Tranquilo? Então, Pedro percorre no mínimo 80 quilômetros, que é a distância menor. Uma vez por semana, Pedro precisa passar pela cidade de Lírio antes de ir para o trabalho. Nesse dia, quantos quilômetros ele percorre até chegar ao trabalho? Nesse dia, é a primeira conta que a Pro fez lá, que deu 56, até chegar no trabalho. Não fala ida e volta. Então, até chegar no trabalho, 56. Pedro percorre 56 quilômetros para chegar ao trabalho quando passa pela cidade de Lírio. Quantos quilômetros a mais Pedro percorre para ir ao trabalho no dia que precisa ir na Lírio? Ó, para ele ir trabalhar. De Jasmine até a Margarida é 40. Quando ele passa por Lírio, nós temos a conta em cima, deu 56. Então, olha só, 56 menos 40, 16. Logo, Pedro percorre 16 quilômetros a mais para ir ao trabalho quando passa na cidade de Lírio. Foi tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos continuar. Essa unidade está gostosa, não tá? Consulte as medidas oficiais de um campo de futebol apresentada na abertura do capítulo para resolver os problemas a seguir. Então, nós vamos olhar lá em cima, essa parte aqui, ó. Aqui. Opa. Essa informação aqui, ó. Do quadro. Opa, minha mão aqui. Desse quadro e desse quadro, tá bom? Gente, a câmera é invertida, eu fico perdida quando eu vou mostrar para vocês as coisas aí. Bom, semanalmente, Cleide corre ao redor do campo de futebol do clube da cidade. O campo tem medida oficiais mínima. Lembra que tem mínima. Ela dá 10 voltas em torno do campo. Quantos quilômetros aproximadamente Cleide percorre ao redor do campo? Lembra que é um mínimo, tá? Vocês vão lá na medida mínima. Se vocês quiserem, faz aí o desenho do campo, que eu acho que até facilita para vocês poderem fazer a conta. Vamos para o próximo. Júlio também corre, mas em um campo de futebol que tem as medidas oficiais máximas. Outro dia, ele deu 2 voltas completas no campo e interrompeu a corrida porque começou a chover. Júlio correu mais ou menos de 1 quilômetro. Gente, vou dar uma dica. Aqui vocês vão desenhar o campo, tá? As medidas vocês vão pôr 90, 45, 90 e 45. E aí vocês vão somar. Quanto que dá o 45 mais 90? O 90, aí vocês vão somar todos os lados. O resultado, vocês vão multiplicar pelas vezes, tá?
Tô dando essa dica porque vocês nunca fizeram uma conta assim. Bom, vamos lá. Vai fazer esse daí que eu já vou partir para o próximo. Dá pause, enquanto eu coloco lá no outro livro, tá bom? Pronto, meus amores. Olha só, o campo com o mínimo... Vamos voltar lá. Deixa eu abrir aqui junto para olhar com vocês. O mínimo de comprimento... Deixa eu tentar... Aqui, de comprimento foi 90. E o mínimo de largura foi 45. Tá bom? Por isso que nós colocamos essa medida. Olha aqui, ó. 45,90. Pro, mas quantos metros você vê que tem aqui? Vamos somar. 90 mais 45, mais 90, mais 45. Tá bom? 90 mais 45, mais 90, mais 45. 290 metros. Uma volta. Pro, são duas contas? Sim, porque ela deu 10 voltas. Você vai multiplicar por 10. A Pro já ensinou em sala de aula, o livro mostrou no livro passado, que toda vez que multiplicar com 10, nós vamos pegar o resultado e acrescentar um zero. Por 100, 2 zero. Lembra? Então, não é 270 vezes 10? Então, vai virar 2.700. Tranquilo? Então, ela corre aproximadamente 3 quilômetros. Aproximadamente, tá? Mas, se vocês quiserem colocar 2 quilômetros e 700 metros, se você colocou assim, não tem problema, tá bom? Vamos para o próximo. Júlio também corre, mas em um campo de futebol maior, com a medida do maior, que é quanto? 120 por 90. Nossa, ele corre bastante, né? Então, vai ser quanto? 120 mais 90 mais 120 mais 90, que vai dar 420 metros, uma volta. E ele deu 2 voltas. Vocês vão pegar 420 vezes 2, que vai dar 840 metros. Júlio percorreu 840 metros em que... Não. Que é menos que 1 quilômetro. Foi menos que 1 quilômetro. Ou seja, ela deu mais voltas, campo menor, e ela correu mais, não é? Agora nós vamos lá para o outro livro para vocês vão ver a resposta. Esse outro aqui, a Pro resolveu fazer no PowerPoint para contar, mostrar para vocês como faz a conta. Vamos ler aqui e eu já mostro no PowerPoint, tá? Observe o retângulo apresentado na malha quadriculada. Quantos tracinhos formam o contorno? O que é contorno? Ó, contorno. Quantos tracinhos? Não está falando traço, tracinhos. Para responder essa pergunta, você deve considerar o que foi destacado em vermelho na figura. E quantos quadradinhos preenchem o retângulo? Então, veja bem, a Pro, esse daqui eu vou explicar junto, fazer junto com vocês, porque depois vai ter mais exercícios para vocês entenderem quando fala tracinhos, tá bom? Vou pôr lá no PowerPoint. Já adianto, matemática, hoje nós vamos da página 6, a página 6 e a 7 é a abertura, né? Então, nós vamos até a página 24, tá bom? Bom, lá na página 12, eu tenho esse desenho. Eu aumentei ele, tá? Tá aparecendo um retângulo porque eu aumentei para vocês enxergarem melhor. E a pergunta é assim, ó. Eu vou ler novamente. Quantos tracinhos formam o contorno? Veja bem, quantos tracinhos formam o contorno? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós temos 16 tracinhos. 16 tracinhos, tá? Aí, a segunda pergunta estava assim. E quantos quadradinhos preenchem o retângulo? Então, é retângulo mesmo. Aumentou, ficou bom. Então, vamos lá contar?
1, 2, 3, 4, 5. Nossa, eu vou contar assim? Lembra que nós vimos lá da cartela de ovo? Então, se eu tenho 5 aqui e tenho 3 aqui, 5 vezes 3, 15. Então, 15. Não é mais rápido? Mas, se vocês tiverem dificuldade, pode contar um por um, tá bom? Vamos voltar no livro, porque cada dificuldade que eu vejo que tem, eu coloquei no PowerPoint, tá? Voltar no livro. Foi tranquilo, não foi? É que eu precisava mostrar para ficar mais claro ainda. Agora, vamos lá. Eu não li aqui, li tudo aqui? Vamos ler aqui. Quando fazemos essa contagem, encontramos duas medidas. Um tracinho e uma unidade de medida, que é o lado do quadrinho que forma a malha. Já na segunda medida, usamos como unidade um quadradinho e verificamos quantos quadradinhos cabem dentro do retângulo. Gente, olha a próxima. Prestem atenção. Como podemos descobrir a quantidade de ladrilhos que cobrem o chão de cada espaço representado na planta abaixo a seguir? Olha, tem essas, tem a A e tem a B. Veja bem, como que vocês vão descobrir quantos ladrilhos tem em cada planta? Bom, eu vou dar uma direção para vocês daqui a pouco, mas esse daqui cada um vai criar uma técnica aí, um jeito, e explicar para a professora no livro, tá? E eu daqui a pouco mostro. Dá pausa aí e responde. Vamos lá, já aproveitar para corrigir o anterior, né? Aí tá aqui, ó. Quantos tracinhos? Nós contamos 16. Quantos quadradinhos? Nós contamos 15. Tranquilo, tranquilérrimo. Aí aqui, o livro fala assim, olha só como o livro aponta. Será que dá para aumentar mais? Gente, acho tão ruim para eu ler, fica muito claro para eu ler. Resposta possível. Podemos contar os números dos quadradinhos em cada figura. Na segunda, em cada figura. Então, assim, seria contar um por um. A minha sugestão, vocês colocando aí, eu faria o quê? Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois ia vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 6 eu ia saber aqui. Aí eu ia somar com o daqui, com o daqui e com o daqui. Contaria mais rápido. Mas cada um tem uma técnica aí para poder contar melhor, né? Aqui ele explica como você contaria. Ele não está pedindo o resultado, tá bom? No segundo, ele já fala assim, além de contar os quadradinhos inteiros, devemos juntar as metades dos quadradinhos para acrescentar a quantidade de quadradinhos inteiros. Ou seja, eu tenho um quadradinho inteiro. Nesse caso aqui, o quadradinho foi metade para esse lado da parede e outra metade para esse lado. Então, eu tenho metade de um lado, metade do outro. Se eu juntar, virou uma unidade, um quadradinho, não é? Então, vocês têm que pensar nisso. Quantos vocês vão juntar? Por isso que tá aqui, ó. Além de contar os quadradinhos inteiros, devemos juntar as medidas dos quadradinhos para acrescentar a quantidade de quadradinhos inteiros. Aqui, ó, metade, tudo metade. E aqui também tudo metade. Logo, vira aqui um inteiro, pegando essa metade com essa metade, aqui outro inteiro, essa metade com essa metade, aqui outro inteiro, ó. E assim por diante. A mesma coisa aqui no corredor. Tá bom? É isso, essa percepção que o livro tá mostrando. Da gente poder juntar aí esses quadradinhos, tá bom? Vamos ver o próximo. Gente, essa atividade aqui é o que eu fiz lá, que eu falei, gente, eu vou lá mostrar para vocês porque vai ter atividade nova. Que foi essa daqui, ó, que nós contamos, tá? Voltamos lá. Descubra e anote no quadro a medida do contorno de cada figura, usando... Deixa eu baixar aqui para eu ler melhor. Usando o lado dos quadrinhos da malha como unidade de medida, tá bom? Então, vocês vão contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ó, aqui, ó, cada lado vai contar, tá bom? Então, dê pausa e já faça esse. Vocês vão responder aqui embaixo. O A, quantidade de lados que tem. O B, tá bom? Observe as figuras da atividade anterior, qual tem a mesma forma. O que podemos dizer sobre a medida dos seus contornos? Ela tem a mesma forma e a mesma medida de contorno? Sim ou não? Responde aí que eu já vou dar a resposta. Põe pause. Acredito que todos deram pause. Vamos lá ver. No A, quantos lados vocês contaram? 18. No B, 16. No C, 20. No D, 18. No E, 26. No F, 22. Espero que sim. Eu confesso que todos tinham dado certo quando eu contei. O A, não sei o que eu fiz que não dava certo. Eu contei 2 vezes, na terceira deu certo. Tem hora que a gente confunde, né? Então, errar faz parte do aprendizado. Vamos para o próximo. Aí tá falando para observar as duas figuras que são parecidas, né? Que têm a mesma forma. Qual que é? Eu observei, e acredito que vocês também, que é o B e o D, que os dois são retângulos, mas eles têm uma diferença. Qual que é a diferença que os dois têm? Tem a forma do retângulo, mas as medidas do contorno são diferentes, ok? Vamos para outro livro. Eu já ia continuar aí e vocês iam ver a resposta. Aí já não vale vocês ver a resposta, né? Vamos lá. Agora é você que vai representar as figuras. O desafio é desenhá-las nas malhas triangulares, seguindo alguns critérios que o livro vai dar para nós. Considere que os triângulos que preenchem as figuras são iguais e que o lado do triângulo serve para medir os contornos das figuras que você vai desenhar. Igual quadradinho, só que agora é triângulo. Desenhe, no aula, desenhe 2 figuras preenchidas pela mesma quantidade de triângulo e com comprimentos de contorno diferente. Então, vocês vão fazer aí 2 desenhos que vocês vão ter a mesma quantidade de triângulo. Olha, na primeira forma, no primeiro triângulo, eu fiz com 5. O segundo vai ter 5. Aí eu fiz com 4. O próximo 4. Só que ele pede para vocês fazerem diferente. Olha só, mesma quantidade de triângulo, mas com o comprimento dos contornos diferente, com as contas das laterais diferente, tá bom? Depois vou mostrar um modelo que o livro dá. Não é para fazer o modelo do livro, é para vocês fazerem o modelo de vocês, tá? Desenhe 2 figuras com contornos do mesmo tamanho e preenchidas pela mesma quantidade de triângulo. Olha só, tanto o tamanho dos contornos quanto da medida dos triângulos vai ser a mesma, ok? Então, deixa eu ver se essa página é só isso. Então, vamos lá fazer, tá, meus amores? Põe pause e começa a pintar. Bom, acredito que vocês deram pause. Eu vou abrir aqui para mostrar por quê. Eu quero que vocês entendam. Aqui, quantos triângulos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade de triângulo que é o que pediu. Mas que o contorno não fosse o mesmo. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver o próximo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam? O contorno não é o mesmo, mas a quantidade é a mesma. O próximo, ele quer o contorno e a quantidade é a mesma, mas desenho diferente. Vamos ver? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulo. E o contorno? Vamos ver o lado de contorno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver o próximo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados também. Deu para entender a atividade? Espero que sim. Agora,
Entre em ação. Presta atenção. Deixa eu falar uma coisa. Tudo que eu dou aqui, todas as atividades que eu peço para vocês fazerem, o meu intuito não é que vocês fiquem desesperados. Muito pelo contrário. A sugestão aqui é palito de fósforo. Eu não tenho palito de fósforo em casa, meu fogão é automático, já aconteceu isso comigo. Eu tinha que acender vela, não tinha nem fósforo em casa por causa do fogão. Então, eu não tenho o fósforo. Usa palito de dente. Aí, eu não tenho palito de dente, não tenho fósforo. Você tem palito de sorvete? Usa palito de sorvete, tá bom? Usa com o que tiver em casa. Então, vamos lá. Forme trio. Quem é meu trio pro? É quem estiver aí ajudando vocês. Nesse momento, não vai ter como formar nem trio, nem dupla. Então, vocês vão usar aí quem está próximo de vocês para ajudar. Vamos ler a instrução. Vamos construir figuras usando alguns palitos. Veja esse exemplo. O triângulo da figura foi formado com quantos palitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Formem um quadrado com 8 palitos. Com quantos palitos cada lado do quadrado ficou? Vai respondendo aí que daqui a pouco eu mostro, tá? Use 12 palitos para formar um retângulo. Com quantos palitos cada lado do retângulo ficou? Forme 2 quadrados usando 14 palitos. Mas atenção! Os quadrados não devem estar separados. Desenhe como os palitos ficaram. Olha só, gente, é muito legal. É um quadrado, tem outro lá junto, porque eles não podem estar separados, tá? Faz aí com o palito e desenha no livro. Agora vocês vão construir com os palitos essa figura aqui, ó. E vocês vão fazer os comandos que o livro vai dar. Veja bem. Agora vocês vão retirar 8 palitos para formar um trapézio e um triângulo. Qual que é o trapézio, gente? Lembra do trapézio? Olha o trapézio aqui embaixo. Ele tá mandando tirar 8, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá contar. Tira aí, ó. Retira 8 e forme o trapézio e o triângulo. Trapézio não tem essas divisórias. Então, conta aí quantos palitos vocês vão tirar. Olha a dica. Monte a figura inicial novamente. Agora, vocês vão montar isso novamente. Agora, vocês vão tirar 6 palitos para formar 4 triângulos pequenos. Vamos lá. Tira 6 palitos para formar 4 triângulos pequenos. Ok? Agora, monte um quadrado como o da figura a seguir. Para responder, quantos quadrados podemos ver na figura? Esse daqui, eu confesso que a resposta do livro, eu achei que estava muito confuso para mostrar para vocês, e aí eu fiz lá na representação do PowerPoint, tá? Eu vou mostrar as respostas para vocês e depois eu mostro isso daqui no PowerPoint. Vamos lá para o livro da resposta? Bom, todos já fizeram? Esqueci de falar da pausa. Dá pausa e responda para depois ver. Então, vamos lá. Forme um quadrado com 8 palitos. Quantos palitos cada lado ficou? 2, gente. Vocês colocaram 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, tá? Cada lado ficou com 2 palitos. Aí fala assim, usem 12 palitos para formar um retângulo. Com quantos palitos cada lado do retângulo ficou? Há 3 possibilidades. Vocês devem ter respondido uma dessas. Medindo 1 e 5, 2 e 4, ou 4 lados medindo 3 palitos, tá bom? Cada um deve ter respondido um desses daí. Olha o quadrado, 2 quadrados. Como que ficou? Vocês podem ter feito ao contrário, pode ter feito de outro jeito, mas deve ter ficado em cantos diferentes, né? Olha aqui, olha, pergunta A. Olha aqui, ó, o trapézio, o triângulo.
Lembra a dica que eu falei? Olha, não tem divisório trapézio. Ficou bom, não ficou? Olha os 4 triângulos. Muito legal essa brincadeira, né? E esse daqui, quantos vocês viram? Olha aqui como é que o livro deu. Vou ler o livro para vocês. 14 quadrados, sendo um com lado com 3 palitos. Então, um foi formado com os lados com 3 palitos. 4 com 2 palitos e 9 com um palito cada lado. Vamos lá entender isso? Deixa eu pôr aqui, pôr na apresentação para vocês. E vamos lá entender o que é isso, Pro. Deixa eu passar novamente isso, que nós já tínhamos contado aqui. Então, nós temos aqui esse desenho. O primeiro, ele fala assim, que é um quadrado com 3 palitos. Olha aqui. Um quadrado. Quantos palitos tem aqui? 1, 2, 3. 3 lados. Quantos lados tem aqui? 1, 2, 3. E aqui? 1, 2, 3. E aqui? 1, 2, 3. Então, tá certo o livro, né? Um quadrado que o lado tem 3 palitos. Tranquilo até aqui, né? Vamos para o próximo. 4 quadrados com 2 palitos. Quantos palitos eu estou usando? Quantos lados? 1, 2, 3. Desculpa. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Lembra que vocês tiravam palito? Então, nesse caso, tira os palitos do lado, é como se eles não existissem, e virou os lados dele aqui. Ok? Aí, eu formei mais um, usando 2 também. Mais um. E mais um. Ou seja, 4 com lados com 2 palitos. Foi tranquilo. E o 9, Pro. 9 com um palito. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque tem um palito cada lado, ó. Um palito cada lado. Entenderam? Fica melhor assim mostrando, né? Porque daquele jeito que está escrito no livro, ficaria confuso para vocês. Bom, vamos lá. Medidas e estimativas. Lembra da estimativa? Então, vamos lá rever um pouco. É muito comum fazermos estimativa no dia a dia. Algumas vezes precisamos saber a medida de um objeto e não temos instrumentos para fazer a medição. Quando isso acontece, podemos fazer uma estimativa com base em outra medida que já conhecemos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo fora do livro. A pessoa fala assim para você, da sua casa até a escola é quantos metros? Você já imagina que 1 metro é tanto. Eu acho que da minha casa até a escola uns 2 metros. Nossa, é bem perto, né? Não. Da minha casa até a escola é uns 15 metros. Então, você já tem uma noção por saber o que é metro, por ter uma noção de metro. Você fala assim, não, a vendinha é perto de casa, é uns 3 metros só. Então, vocês sabem isso porque é uma estimativa. Vocês não pegaram lá e foram medir quantos metros tem até o mercadinho, né? Bom, vamos ver aqui, observar as fotos a seguir. Esta foto tem 3 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Por isso, ela é chamada de foto 3x4, registrada assim, 3x4, tá? Então, olha, a régua, vocês vão ver 3. Dá pra ver? 3x4, tá? 3 assim e a altura assim. Então, 3x4. Aí, a pergunta é, compare as medidas da foto ao lado com as medidas da foto 3x4. E estime aí, pensa aí, quanto que vocês acham que tem de comprimento e de altura, sem usar a régua. Vocês vão pôr aqui o que vocês acham que tem. Agora, usando a régua, vocês vão medir aqui e aqui, que seria, vão medir o comprimento e a altura. E vão colocar aqui
Quanto por quanto? Tranquilo, né? Observe a seguir linhas com comprimentos variados. Considerando o comprimento da linha em destaque, faça estimativa. Então, nós vamos fazer estimativa com essa. Então, veja bem. Aqui, ó, tá mostrando que é 5 metros. Aqui é maior ou menor que 5 metros? Menor. Quanto vocês acham que tem aqui? De acordo com essa estimativa. E aqui? É maior, é menor? Quanto que vocês acham que tem? Aí coloca aí a resposta. Deixa eu ver se aí só tem essa. Só. Dá pausa que nós já vamos responder também essa página. Esse daqui não tem como eu falar porque é resposta pessoal. Cada um vai ter uma estimativa, né? Mas com a régua vocês chegaram no 5 por 7. E também, na estimativa, também resposta pessoal, mas esperada aqui é mais ou menos 2 centímetros. E aqui é a professora falou metro aqui, né, gente? Desculpa, é centímetro, tá? 5 centímetros. Aqui é uma estimativa de 2 centímetros ou de 6 centímetros, tá bom? Quando a Pro tá gravando, a Pro fala demais. Eu dou uma pausa aqui, mas é rapidinha. E fora que tem que dar pausa quando passa muito ovo, quando passa avião, helicóptero. Ai, um monte de coisa. A Pro fica horas e horas para gravar um vídeo. Bom, vamos voltar à aula. Para reaproveitar os materiais do Festival de Dança do ano passado, os alunos de uma escola estavam emendando uns pedaços de fita para fazer um enfeite. Daniel pegou 3 pedaços que mediam 47, 35 e 58. Sofia pegou 2 pedaços, um com 39 e outro com 48. Roberta pegou 2 pedaços, um com 59 e outro com 47. Agora vocês vão fazer estimativa e descobrir quem conseguiu juntar mais de 1 metro de fita. Vamos lá? Faz a conta. Olha, você vai pegar esse, mais esse, mais esse. Esse mais esse mais esse, vai ver qual que deu mais de 1 metro. Desenhe nos quadros o que foi indicado. Olha só. Gente, vocês vão desenhar aqui objetos que têm massa menor que 1 quilo. Menor que 1 quilo. Ó, meu celular é menor que 1 quilo. O meu carimbo, que vocês não gostam, ó, correção feita na lousa. Correção feita no vídeo. Menos de 1 quilo. Então, veja bem, vocês precisam ver e desenhar aí o que tem menos de 1 quilo, tá bom? Aqui, objetos que têm aproximadamente 1 quilo. O arroz tem arroz de 1 quilo. Tem arroz de 1 quilo, tem feijão de 1 quilo, açúcar de 1 quilo. O que tem aí, o aproximado aí é 1 quilo, tá, gente? 1 quilograma. Objetos que têm massa maior que 1 quilograma. Um pacote grande de arroz é 5 quilos, então ele é maior que 1 quilograma. Então, vocês podem pegar coisa aí maior que 1 quilograma. Aqui na minha mesa, acho que não tem nada para mostrar para vocês. Mas maior que 1 quilograma, tá bom? Bom, responda, põe em pausa. Vamos responder esses daí, que eu vou lá no outro livro enquanto vocês estão respondendo. Tá super fácil. Os desenhos é pessoal, tá? Então, só vou mostrar a parte do material lá, que eles foram aproveitar o material, tá? Bom, vamos lá. Olha como o livro mostra. Ele fala assim que Daniel e Roberta juntaram mais que 1 metro de fita, com certeza. Pode-se observar que 58 mais 47 já soma mais que 1 metro. Então, Daniel tem pelo menos 1 metro e 35 centímetros. Sofia tem 2 pedaços. Sofia tem 2 pedaços menores que 50 centímetros. Logo, ela não tem 1 metro de fita. Roberta tem mais de 1 metro, pois o que ultrapassa 50 centímetros em uma fita é o suficiente para ultrapassar 50 centímetros na outra. Logo, Daniel e Roberta têm mais de 1 metro de fita. Com certeza vocês fizeram a soma e também chegaram a essa conclusão, não é?
Vamos lá? Agora, nós vamos falar de outra unidade de medida, que é a tonelada. As balanças a seguir usam a grama como unidade de medida. Observe as medidas indicadas. 1,250 kg, 2,300 kg, 1,630 kg. Todos os produtos têm mais de 1 kg, porque as três balanças mostram medidas maiores que 1.000. Na segunda balança, há um produto com mais de 2 kg, ou seja, mais de 2.000 gramas. Opa, eu esqueço o meu mouse tá ruim. Alguns supermercados adquirem produtos em grandes quantidades. É assim, nós, quando vamos no mercado, nós vamos comprar uma parte daquela quantidade. Mas o mercado ele tem que ter o estoque dele. Ele compra para passar para nós, para fornecer para nós. Então, ele compra com uma quantidade muito grande. Nessa situação, a compra deles não é quilograma. Eles compram tonelada. E a unidade de medida é comum usar a tonelada, que também é uma unidade de medida de massa. Vocês sabiam disso? Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui uma parte aqui do livro. Deixa eu falar para vocês a página. Olha aqui. No livro tem uma hora que ele fala assim. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Logo na página 9, tá? Fala assim. 1 quilo equivale a 1.000 metros. Ou seja, 1.000 metros, 1 quilo, né? E agora, uma tonelada é 1.000 quilogramas. Quando eu tenho 1.000 quilogramas, eu tenho uma tonelada. O símbolo da tonelada é o T. Um caminhão está transportando 8 toneladas de laranja. Quantos quilogramas de laranja está nesse caminhão? Gente, é só transformar aí, ó. 8 toneladas. Então, 8 vezes 1.000, quanto que tem? Aí vocês respondem aí nessa linha, ó. Que objetos ou animais podem ter mais de uma tonelada? Isso aqui eu posso mostrar o que o livro sugere, mas cada um vai responder pessoal, tá? Agora aqui, vocês vão indicar a unidade de medidas, tá? Então, vamos lá. Indique a unidade de medida mais adequada para informar a medida de massa de cada item a seguir. A divisão. Vocês acham que é melhor por quilo? É melhor por grama? É melhor por tonelada? Como que vocês acham que é melhor? Põe aí. Então, vocês vão ver aqui, ó, todos os itens e colocar se é quilo, se é tonelada, como que é, tá bom? Olha aqui o exemplo, gente. Escreva as medidas em cada item usando a medida de toneladas e quilogramas, como no exemplo. Então, nós temos aí um exemplo. Então, 6. Olha, quando estiver aqui na casinha da milhar, nós vamos transformar em tonelada. Então, 6 toneladas e 300 quilogramas. Aqui, 2 e assim por diante, tá bom? A moto passando. É tudo diferente. Então, olha, esse não é igual a esse, que não é igual. Então, mas vocês sabem os números que estão aqui, veja bem. 2 toneladas e quilograma, tá bom? Faz aí a modificação, faz o que se pede que eu já vou corrigir. Põe pausa e faça. Óleo do caminhão, gente. 8.000 quilogramas. Vamos ver os itens lá. Que objetos ou animais podem ter mais de uma tonelada? Vocês vão responder, mas o caminhão, o elefante, para vocês terem uma ideia, né? Indique a unidade de medida mais adequada para informar a unidade de massa de cada item. Então, veja bem, gente. Dá pausa aí e vê se está certo de vocês. A televisão por quilo, a lata por grama, a pessoa por quilo, navio por tonelada, pães por grama. E aí, o carro aí por tonelada. Escreva as medidas. Olha aí, gente, super fácil, olha. Não foi tranquilo de fazer esse também? Esse aqui vocês devem ter ficado em dúvida. Eu conheço, eu sempre fico em dúvida quando aparece o 0. Mas é 2 quilogramas, tá? Vamos para o próximo, já tá acabando, olha. Essa atividade agora que nós fizemos
da página 22. Nós vamos hoje até a 24, então já tá acabando. Tranquilo, não é? Parece muita página, mas tem muita imagem, então passa rapidinho. Então, vamos lá. A Pro vai passar essas duas que faltam, depois a gente corrige uma vez só, tá? Reescreva a fala das pessoas em cada situação, usando quilograma e o grama quando necessário. Então, vamos lá. Vou comprar 2.500 gramas de batata. Será que ele vai comprar 2 kg e 500 gramas de batata? Entendeu? Então, escreve do jeito correto, assim, diminuindo essa fala dele. Modifica aí de acordo com a massa que ele está falando. Então, tem aí a fala dele, tem a fala dessa daqui e dessa. Agora, problema, interpretação, que eu sempre falo, hein? Vitor foi à feira perto da sua casa, comprou 1 quilo de maçã, 500 gramas de uva, 2 kg e 500 gramas de banana. Quantos quilogramas de fruta ele comprou ao todo? Vocês vão fazer a soma e escrever aqui embaixo, tá? Uma professora pediu a seus alunos que levassem para a escola latinhas vazias para reciclar. Eles conseguiram juntar 3 sacos de 3 kg e 400 gramas. Olha só, 3 com esse peso. 1 com 2,8 kg. E outro de 3,2 kg. Quantos quilogramas de latinha eles juntaram ao todo? Então, faz a conta aí. E finalizamos. Então, agora vocês dão pausa e respondam que eu já dou a resposta.